Queridos amigos, uma boa noite a todos. Queridos amigos, boa noite a todos. Melhorou um pouco. Então, exatamente essa é a tônica que eu gostaria de dar na noite de hoje. Uma tônica de alegria. Porque quando há encontro de amigos, naturalmente surge a alegria como uma decorrência própria. O meu encontro com Franca, Franca dos Imperadores, não é isso? É isso mesmo? Do Imperador. Isso. A Franca do Imperador. Queridos, eu venho a essa cidade desde os meus 20 anos. Já tem um tempinho. Quem me conheceu daquela época lembra que eu tinha muito cabelo. E eu me dava o luxo até de encaracolar, né? E passados todos esses anos, mais de 30 anos, retorno a essa cidade. E hoje comentava com o Felipe, que me apanhou em Ribeirão Preto, para cá. Dizia ele de que, além da oportunidade do trabalho, da pregação, essa tem sido a nossa tarefa nesses 30 e poucos anos. Mas mais do que isso, queridos, retornar a Franca, rever o Felipe, agora aqui a mesa dirigida pelo meu querido Fernando Américo, e ver outros tantos colaboradores de tantos anos, remete para mim uma percepção de que estamos numa constância, estamos num caminho, a despeito das nossas fragilidades individuais, dos nossos defeitos, problemas, mas a manutenção na tarefa e, ao mesmo tempo, o contato com os nossos colaboradores, com os nossos amigos, que esse contato que vai se alongando ao longo de tantos anos, vai nos dando uma percepção de que num mundo tão confuso, tão embaralhado, em que as pessoas procuram diversos caminhos, a gente que chega na casa espírita, como acontece na nossa, e as pessoas sentam ali na reunião pública, ouvem a palestra, tomam o passe, e saem de lá dizendo: nossa, que ambiente bom, nossa, como me senti bem. E isso permanece ali por 2, 3, 4 meses, sem estabelecer vínculos verdadeiros com a casa, e depois desse período se distancia, porque permaneceu nesse lado mais periférico, mais imediatista do sentir-se bem. Quando nós entramos de fato na doutrina, quando nos matriculamos numa tarefa na casa espírita, essa sensação boa, ela se potencializa e vai nos mantendo lá, a despeito das outras possibilidades. Então, existem tantos caminhos, alguns bons também, claro, além do espiritismo, outros tantos bons caminhos. Mas existem também tantas possibilidades de a pessoa se desorientar, se perder. Então, mantermos na doutrina, revendo essas pessoas queridas, para nós, nos traz uma sensação de permanência, de coerência, aquela ideia de que, Senhor, estamos indo devagarinho, mas estamos indo na tua direção. E retornar a Franca, nesse belo teatro que eu conheço, portanto, há muitos anos, ouvir o carinho com que o coral nos cantou, né? Eu fico pensando os ensaios, todos aqui trabalhadores, possivelmente, o coral não é profissional, então eu imagino que tenham dedicado horas, roubando horas da sua família, às vezes da atividade profissional, ou até mesmo de um curso qualquer. Não, vamos treinar, porque a semana do Livro Espírito está chegando. Enfim, tudo isso que é emoção, colocado a favor da doutrina, preenche esse ambiente, que é o ambiente espiritual de Franca. Toda a cidade é um ambiente espiritual extremamente forte, coeso, firme, e a gente se sente muito feliz
em estar aqui falando para vocês. Na verdade, estou falando essa introdução toda longa, é porque eu não tenho ideia ainda do que vou falar. Estou esperando uma ideia aqui aparecer para ver o que eu vou falar na noite de hoje. Mas vamos recuar no tempo e vamos nos situar exatamente numa passagem do Novo Testamento para conduzir os nossos raciocínios, as nossas reflexões. Terá sido a primeira, aliás, a única vez que Jesus terá saído do território palestinense, desde que ele começou a sua vida pública. Ele havia feito isso anos antes, mas quando criança, a fuga para o Egito. Mas desde que ele começa a sua vida pública, lá pelos seus 30 anos, será a primeira vez que Jesus sairá da Palestina. E possivelmente tenha feito isso, queridos, de forma estratégica. Porque, segundo ele, ainda deveria permanecer conosco um pouco mais de tempo, mas já havia uma campanha dos fariseus, dos saduceus, que anotavam, que observavam os feitos, as contrariedades realizadas por Jesus no meio, naquele status quo, de modo que já havia uma movimentação que se adensava, que se fortalecia na tentativa de exterminar com Jesus. Ao que parece, então, ele decide sair da Palestina, ir a um ambiente estrangeiro, imaginando que nessa região não encontraria os fariseus tão ortodoxos, aqueles saduceus tão voltados para a rigidez da lei. E ele vai para uma região que o Evangelho de Mateus, que é um evangelho escrito para os judeus, existem sérias, grandes características de Mateus, que nos propõe, que supõe, que sugere que seu evangelho é um evangelho voltado para os judeus. Por exemplo, nenhum outro evangelista vai recorrer a passagens do Velho Testamento para falar de Jesus. Será Mateus que relembrará todas as profecias relacionadas a Jesus, as retirará do Velho Testamento, mostrando que essas profecias se cumprem em Jesus. Então, a crítica acadêmica contemporânea identifica que é um texto do evangelista Mateus, que era o cobrador de impostos, o Levi, cobrador de impostos, é um texto voltado para os judeus. E essa passagem, então, ele vai chamar o encontro de Jesus com a mulher cananeia, referindo-se àquela região antes habitada pelo povo cananeu, uma referência a Canaã, a sua terra, aquela região. A mesma passagem está registrada no Evangelho de Marcos. Evangelho esse que, segundo os mesmos críticos, é um evangelho escrito para o povo estrangeiro, para os gregos, para os romanos. O Evangelho de Marcos, não há dúvida nenhuma, já foi um evangelho escrito em grego, voltado, portanto, para o povo estrangeiro, para os gentios. E Marcos, ao que parece, querendo dar à pregação de Jesus, à missão de Jesus, uma dimensão maior, como a querer dizer, bem, ele não ficou somente na Palestina, a sua ação foi além do território palestinense. Marcos vai chamar esse episódio um encontro de Jesus com a mulher Ciro-fenícia. A essa época, a Síria já era uma região agregada pelo grande Império Romano.
Então era um ambiente estrangeiro. Jesus está ali numa região entre a Síria e a Fenícia, em que Mateus chama de região cananeia, mulher cananeia, e Marcos vai falar de quando a mulher sírio-fenícia, como eu disse, querendo dar assim uma abrangência maior à pregação de Jesus. Jesus já estava famoso, mesmo em ambiente estrangeiro, as pessoas já sabiam do seu poder curativo, da sua presença, do seu magnetismo. E uma mulher, mãe de uma criança endemoniada, uma criança que sofria assédio de espíritos malfeitores e tiravam-lhe o raciocínio, a razão, essa mulher aflita ouve falar de Jesus e vai ao encontro dele numa peregrinação que ele está fazendo. A mulher, querendo o atendimento de Jesus, diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque ela havia feito uma solicitação a Jesus, no sentido de intervir junto à filhinha doente em casa. E quem visse o diálogo de Jesus com a mulher, teria a impressão de que ou ela não havia falado nada, ou Jesus estava completamente surdo. Porque a mulher faz essa súplica, e Jesus não esboça nenhuma reação no rosto, nenhuma estranheza, nenhuma demonstração de que está atento, ouvindo a súplica da mulher. Tanto que continua andando. A mulher faz esse pedido, ele continua andando com os discípulos, descendo o caminho, e a mulher resta a ela então gritar. Ela, que nem pobre era, havia aprendido essa súplica com os mendigos. Ela vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus vai andando, queridos, vai andando. A mulher tem de gritar mais alto, ela vai botando mais força na voz: Jesus, filho de Davi. Ela incomoda, ao que parece, não a Jesus, mas os discípulos. Os discípulos, em dado momento, viram-se para Jesus e disseram: Senhor, essa mulher está vindo atrás da gente, gritando dessa maneira. Nós nem queremos essa publicidade toda. E ela vem chamando assim pelo Senhor, dessa forma. Eles não pediram claramente que Jesus a atendesse. Mas convenhamos, estavam como que a dizer: toma uma providência, Senhor. E Jesus então diz assim para eles: eu vim para o povo de Israel. Eu vim para os filhos do povo de Israel. Dando a entender de que aquela mulher, por se tratar de uma estrangeira, não lhe mereceria a atenção, a caridade, o cuidado, o amor. Estranho, não? Ora, o amor é universal. Ele não disse: amai-vos uns aos outros, judeus, amai-vos uns aos outros, gregos, amai-vos uns aos outros. E como é que ele agora, para distribuir uma graça, simplesmente para atender, estava dividindo: eu vim para o povo de Israel, como queria dizer, essa mulher estrangeira, não tenho nada com ela. Nessa interlocução, para um pouco, a mulher a consegue alcançar, gritando. E ele então se aproxima de Jesus. E ele então tem que dizer a ela, os discípulos pediram a providência, ele tem que dizer.
Ele vira-se para ela e diz assim: eu vim para o povo de Israel. E a mim não parece certo tirar aquilo que é devido às crianças para dar aos cães. Pior, melhor teria sido se ele não falasse nada. A mim parece que não é certo eu tirar o que é próprio das crianças para dar para os cães. Como a querer dizer que as crianças eram o povo judeu e que aquela mulher estava ela como que equiparada ao irracional. Grave isso, queridos. E eu fico pensando na condição dessa mulher. E eu me lembro, trabalhei muito tempo em hospital público, como trabalho até hoje, às vezes em esquema de plantão. E eu me lembro da madrugada dentro, chega uma mãe com um filhinho ali com febre, o posto que deveria atendê-la, tem lá uma atendente sonolenta, preguiçosa, que quer tudo menos atender. Não sei se aqui acontece essas coisas, eu acho que é só lá em Niterói. A pessoa bate no posto, a outra responde depois de meia hora, com uma voz assim, com raiva do mundo, com raiva do planeta, diz que não é assim? E a mãe sabe que vai ser uma pedreira, pede para atender, tudo difícil. A moça atendente faz tudo com má vontade, mas a mãe passa por cima de tudo aquilo, porque não é para ela. Porque se fosse para ela, ela batia o pé e ia embora com a febre. A febre eu vou ver o que vai acontecer, mas aqui eu não fico aceitando esses desaforos. Mas quando é a filhinha, queridos, ela não faz isso. Ela aguenta tudo aquilo ali, até a moça antipática fazer o atendimento. Eu não sei por que eu lembro dessa senhora, dessa mãe, diante de Jesus. A mim, não parece certo tirar das crianças o que é tirar das crianças para dar aos cães. A mulher, uma mãe que amava, que queria, a despeito de qualquer coisa, sua filhinha curada, diz assim: é verdade, Senhor, é verdade, mas os cães comem as migalhas que sobram das crianças. Os cães comem aquilo que sobra da mesa das crianças. O coração do profeta se ilumina de alegria. Ele diz: mulher, em toda Israel não achei fé do tamanho da tua. Vá para casa, a tua filhinha está curada. Essa cena que talvez alguns de nós não conheçam, eu selecionei exatamente porque eu acho que ela nos inspira, ela se nos mostra um caminho para que a gente possa entender aquele trecho do Evangelho de Marcos que está escrito: caminhos para seguir Jesus. Quais são os caminhos para seguir Jesus? E lá nesse local está escrito, é ali que Jesus vai colocar a sua condição para que nós o sigamos. Se não cumprirmos aquela condição, nós não temos condições de segui-lo. Ele vai dizer: quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la.
Porque aquele que não for capaz de odiar a própria vida, não é digno de me seguir. E aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Condições para seguir Jesus. No meu entender, essa mulher é uma introdução, mostrando de fato o que é esse abrir mão da vida para seguir Jesus de fato. As palavras evangélicas são duras, queridos. Quem não renunciar a tudo que tem, pior ainda, quem não odiar a vida, é muito difícil, queridos. Nós diríamos assim para Jesus: Senhor, até que de vez em quando eu tenho lá uns probleminhas. Nem tudo vai muito bem como eu gostaria que fosse. Mas também odiar. Eu cheguei hoje em Franca, o Felipe me levou para a churrascaria Minuano. Eu vou dizer: Senhor, eu odeio isso aqui. Odeio isso tudo. Seria mentira, queridos. Quer dizer, tem coisas que eu não gosto aqui, mas, Senhor, também odiar é forte demais. Mas, em verdade, Jesus está falando dessa vida nossa. E, afinal de contas, fora essas coisinhas, o que essa vida tem de tão interessante, queridos? Existem dois princípios magnos na existência, na vida. Duas leis que governam a vida de todos nós. Em qualquer latitude, em qualquer nação, em qualquer cultura, nós estaremos invariavelmente presos a duas poderosas leis da vida. E quem não as respeita, paga um preço caríssimo. A primeira lei da vida, que está lá na terceira parte do livro dos Espíritos, é a lei de conservação do indivíduo, que vai se estabelecer através da fome. A fome é o princípio primeiro da existência e que nós temos de respeitá-lo, porque se não respeitarmos, nós morremos. E o que a vida quer é a nossa manutenção. Então, o primeiro princípio, a primeira lei da vida é a alimentação, é a fome, é o instinto primordial, é fome, e nós temos de comer. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que é uma docilidade de pessoa, ela é muito gentil, ela é muito doce. Eu viajo com ela. Ela tem um hábito de almoçar meio-dia, come um pouquinho, mas tem de ser meio-dia. Quando a gente não encontra um local melhor para comer e está demorando um pouquinho, vai lá meio-dia e meia, meio-dia e 40, ela começa a ficar irritada. Ela começa a ficar alterada. Porque o instinto dela está desassossegando, ela está começando a alterar o seu jeito de ser em função da fome de 40 minutos. Então esse é um instinto que está conosco, é nosso. Vamos imaginar então que nós vamos a uma casa de uma pessoa que cozinha muito bem, é uma pessoa farta. Então nós vamos comer com vontade, porque a pessoa faz uns pratos maravilhosos e tem sempre muita fartura. Se nós formos inteligentes o suficiente, nesse dia, já que é almoço, a gente nem toma café de manhã para caber mais. Para dar aquele prejuízo. Chega na casa da pessoa com vontade de dar primeiro uma bocada na mesa. De tanta fome. Uma fome, o Boixá chamava uma fome canina. A pessoa tem vontade de morder primeiro o talher. Come. Está tudo maravilhoso. Realmente a dona da casa se superou. Mas tem tanta comida. E a gente come. A gente come. Aí a gente já começa a selecionar.
Não, aquele ali está levemente mal passado. Não, aquele ali está chegadinho a pimenta. Porque começa a nos dar uma sensação de saciedade. Por mais que o meu desejo seja acabar com tudo aquilo, eu não consigo. Porque existe um mecanismo regulador em mim que diz assim: chega. Eu fico com raiva desse mecanismo regulador. Chega. A gente vai tentando, assim, mais um pouquinho, e vai tentando. Mas chega uma hora que a gente entende que se continuar, não vai dar bom resultado. A gente para, olha aquela mesa com melancolia, tenta até improvisar. Se a pessoa é muito íntima, leva uns topoés, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Meus queridos, eu estou dizendo a vocês que o primeiro princípio básico da vida, dessa vida material, que é a fome, nós não conseguimos perpetuar esse desejo continuamente. Porque a natureza dotou desse freio e que ela dispara e para. Por mais que você quisesse continuar comendo, você não consegue. Você tem que esperar 6, 10 horas, conforme que você comeu, 24 horas às vezes, para começar a ter fome. E tem de esperar. Esse é o princípio da vida, o primeiro. O segundo é que além da sobrevivência do ser, existe a necessidade de sobrevivência da espécie. Então o sexo é uma lei da natureza. O sexo é uma lei da vida. A necessidade de fazer sexo está na pessoa. Numa dimensão, numa força, numa impetuosidade equiparada da fome de alimento. A prova disso é quando as pessoas se ensaiam na busca por uma proposta celibatária, a pessoa tem problemas seríssimos. E se ela não tem condições espirituais sedimentadas, ela tende ao desequilíbrio. O tipo mais evoluído segura a onda, mas com dificuldade, porque é uma lei da vida, queridos. Então todos nós temos necessidade de fazer sexo, porque é através dele que a espécie se perpetua. É a segunda lei da vida. Não tem por que achá-lo pecado, faz parte da existência. Pois bem, assim como a fome, a gente quer fazer sexo. Numa época, então, que as pessoas fazem sexo de qualquer jeito, antigamente essa palestra nem caberia. Mas hoje em dia tudo é assim, a pessoa quer fazer sexo, não é fazer sexo, a pessoa quer fazer sexo com aquela pessoa. Aí ela faz a empresa. Conforme o objetivo, ela tem de investir alto. Ela, por exemplo, se for uma pessoa muito assediada, uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito seletiva, ela vai ter, se ela é gorda, ela vai ter de emagrecer, fazer academia, comer alface, comer peito de frango, correr, tudo que ela não gosta para chegar lá no objetivo dela. E ela vai. Consegue o seu momento. É prazeroso? É. Mas chega um instante em que o momento atinge o seu clímax, em que a natureza nos conduziu ao clímax e a partir daquele momento chega. Atingiu. Chegou ao platô e acabou. A pessoa queria continuar aquilo eternamente. Mas a vida com seu regulador para e diz, não, acabou. E é nessa hora que às vezes a pessoa até pensa, meu Deus do céu, quanto trabalho. E às vezes nem tanto assim. Mas só depois. Então, queridos, eu estou dizendo a vocês que os dois magnos princípios da vida, a isso que nós damos tanto valor, essas coisas se constituem elemento pequeno para nós. Porque depois de comer, depois de fazer sexo, depois de estar saciados,
nós continuamos com desejos que não são satisfeitos com essas coisas materiais. O ser humano é maior do que isso. Ele almeja e deseja coisas além. Ele tem também fama, Eduardo. Fama, tá certo. Mas fama, queridos, é um resultado, é um valor autolimitante nele próprio. Porque se todas as pessoas forem famosas, como é que vai todo mundo ser famoso? A gente só é famoso em relação a quem não é. Se a fama fosse uma lei da vida, todo mundo tinha que ser famoso. E aí não teria graça nenhuma. Eu quero poder. Ora, o poder só tem a sua razão de ser, mostrando que ele é autolimitante, porque é sendo poder em cima de alguém que tem menos poder. Qual é a graça de eu comprar um carro top, maravilhoso, e passear num bairro em que aquelas pessoas outras têm um carro igual, se não melhor? Nenhuma. A minha alegria é passar por uma rua pobre, num bairro pobre, com um carro maravilhoso, e aí eu abro o vidro, coloco ridiculamente o braço na janela, e vou mostrar, é meu. É meu. Pessoas ficam, Mas na rua que todos têm melhor do que nós, a gente fecha o vidro e passa reto. Essa é a satisfação. E nós, às vezes, gastamos a existência inteira para passar desfilando com o braço para fora do carro, queridos. Custando isso o quê? Se eu disser a vocês aqui, bom, hoje, queridos, já que vocês vieram à minha palestra, em prêmio, vocês têm de ganhar alguma coisa para assistir essa palestra. Eu vou oferecer um jantar no Palácio Bandeirantes em São Paulo, para quem quiser ir. Com avião e de volta. Então vocês poderão jantar no sábado que vem lá. Eu tenho certeza que as mulheres aqui, as mulheres, são todos, já vão pensando assim, não tenho roupa. Olha só, nasce um problema, nesse momento, não é isso? Nasce uma inconformação. Já estávamos tão bem, agora temos um problema, porque eu não tenho roupa. Tem roupa, queridos. Não é possível que vocês não tenham uma roupa para ir a um jantar. Mas aquela eu já tenho. A pessoa cria uma necessidade, queridos. Vai comprar uma roupa nova, porque vai a um jantar no Palácio Bandeirantes. Ela tem roupa. Ela então vai gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar que ela nunca vai ver mais. Vai lá uma vez, mas eu fui com a minha roupa nova. Para quê? Então fama, poder, glória, são aquisições autolimitantes. Eu só sou poderoso em relação a alguém, e haverá sempre alguém mais poderoso do que eu, alguém mais famoso. Essa é a vida, queridos. É essa vida que a gente perde se a gente continuar querendo mantê-la. Porque ela é esgotável por si só. Assim como a alimentação e o sexo, ela se basta, ela não consegue nos completar. Falta ao ser humano alguma coisa. Deus, ao nos criar, colocou no nosso ADN espiritual uma finalidade espiritual. E haveremos sempre de sentir um tédio na vida, depois que saciados materialmente, nós vamos querer alguma coisa. É essa coisa que Jesus veio dizer. Quem abrir mão dessa vida, dessa busca material, vai ter essa e a minha vida, a vida verdadeira. Mas quem somente buscar a vida material, essa vida, vai perceber que ela é fácil, ela é tola, ela é vazia. Algumas pessoas não enxergaram isso ainda.
Algumas pessoas estão mergulhadas naquilo que os orientais chamam Maya, ou Maya, ilusão. Então termina uma experiência sexual, agora eu vou pensar na próxima. E vai assim durante algum tempo. Ou segundo também os orientais, muito inteligentemente dizendo, eles dizem a vida, queridos, a vida é lila. A vida é brincadeira. Essa coisa de movimentação material, isso tudo é brincadeira, é lila. Nós brincamos dessas coisas. Se nosso momento espiritual é de crianças, no dizer de Paulo, dei-vos leite e não alimento sólido, porque éreis crianças. Se nós somos crianças, se não temos condições ainda de comer alimento sólido, se temos somente de nos alimentar de leite, continuemos brincando. Quem acha que a vida, o sentido da vida é isso, continua brincando, queridos. Deus não se angustia. Deus não fica preocupado porque eu estou me perdendo brincando. Tem graça. Eu agora tornar Deus preocupado comigo. Ele fica desassossegado por causa da minha conduta. Tenha graça. Nem Jesus. Jesus não fica ansioso para a gente evoluir. Absolutamente. Ele nos ama como nós somos. E simplesmente lamenta o nosso sofrimento, se é que lamenta. Porque isso é uma questão nossa. Enquanto a vida é lila, enquanto a vida é brincadeira, continuemos brincando. Mas, queridos, brincar cansa. Brincar cansa. E é exatamente quando a brincadeira cansa, é para esses que Jesus veio. Para aqueles que têm alguma dúvida, assim, mas olha, se você não faz isso, você não alcança o reino dos céus. O sujeito diz assim, mas eu sei lá se eu vou gostar do reino dos céus. Aqui eu estou gostando disso tudo aqui, eu não sei se eu vou gostar do reino dos céus. Vamos que eu faço isso tudo, chegue lá e não goste. É um raciocínio materialista, diremos, mas é o que nós fazemos. Será que essa coisa de reino dos céus é tão bom assim? Capaz de me fazer abrir mão dessas brincadeiras? Não importa. Não importa como é esse reino dos céus. O que importa é que nós estamos cansados, exaustos dessa brincadeira. E é para esses que Jesus veio, queridos. Há uma parábola, a parábola do festim, que fecha a nosso comentário da noite. Um senhor de terras vastas organizou uma festa enorme e mandou que seus empregados fossem à casa dos seus amigos, gente bem situada, para convidá-los para a festa. Então os empregados foram à casa de um primeiro amigo do senhor e disse: o meu senhor organizou uma festa linda e convida o senhor e a sua família para estarem lá hoje à noite. O homem da casa disse: meu Deus, ele vai me desculpar. Imagina você que eu comprei 6 bois e agora eu tenho de marcar esses bois, eu tenho de cuidar desses bois e eu não vou poder ir à casa do meu amigo à festa de hoje. Pede a ele 1000 desculpas, mas eu não vou poder ir hoje. Os empregados saem dali e vão a uma outra casa. Batem e dizem: o meu senhor organizou uma festa linda e está convidando o senhor e a sua família para comparecer lá hoje à noite. Que pena! Imagina você, conte isso a ele. Eu estou casando uma filha e com todos esses preparativos, tendo de fazer isso tudo, cuidar um casamento de filha, eu não vou poder ir à festa do meu amigo. Peça 1000 desculpas, vamos deixar para outra, mas essa eu não posso ir. Os empregados saem, tinha uma lista de pessoas conhecidas e vão a outro endereço. Eram pessoas da relação do dono da casa. Bate na porta, faz o mesmo convite e ouve de lá: sinto muito.
O convite chegou muito em cima. Eu estou de saída para uma viagem com a minha família e eu vou declinar do convite. Eu não vou poder ir à festa do meu amigo. Os empregados voltam para casa acabrunhados. E embora o texto evangélico não diga, eu suponho, suspeito, de que devem ter voltado para casa um pouco envergonhados. Imagina, gente, a gente chegar em casa e dizer assim, ó, senhor, ninguém quis vir à sua festa. Não é constrangedor? Mas tiveram de dizer. Senhor, um tinha um boi para marcar, o outro estava organizando o casamento da filha, o outro tinha uma viagem, assim, Senhor, ninguém vem à sua festa. Agora a festa toda armada, tudo pronto. O Senhor olhou para os empregados e disse assim, então, bem, saiam agora e vão às ruas. E lá convidem aqueles que estiverem nas praças, nas ruas, os mendigos, o rebotalho, aqueles que não têm nada, os largados, os perdidos, os maltrapilhos, essa gente que não tem nada. Chama essa gente para a minha festa então. E a festa, segundo a parábola de Lucas, lotou, encheu, com todos aqueles estropiados. Queridos, nós somos esses estropiados. Para aceitar Jesus, nós devemos ser aqueles que não têm mais nada para fazer. Só estamos esperando o convite dele. Nem boi para marcar, nem casamento para organizar. Porque diante do convite de ir daquela festa, Senhor, não tem nada. Era o que a mulher Ciro-fenícia assim se comportou. Ela abriu tudo. Ela abriu mão da sua dignidade. Não era uma mulher pobre. Ela esvaziou seu orgulho, a sua vaidade de pessoa humana. Ela foi equiparada a um irracional, uma cadela. Não importa, porque eu não tenho nada mesmo. O que o Senhor me der, eu sei, valerá muito mais, por tudo mais. A passagem, certamente, Jesus sabia que aquele coração de mulher seria capaz de ir com ele e deixar esse ensinamento para nós. A mulher, portanto, foi uma maneira que ele deixou para mostrar que nós, para alcançá-lo, nós devemos fazer esse movimento de esvaziar-nos, cansar de brincar. Não que a vida seja um tédio, não que tudo aqui seja ruim. A pessoa também se deprime se ela achasse. Não é isso que o Senhor diz. Para que a pessoa alcance o Evangelho, para que ela viva verdadeiramente a chamada metanoia, que é a palavra grega que quer dizer evangelho, transformação, e que Paulo vai usar metanoite, transformai-vos. Então o evangelho em grego é metanoia. Para que a gente faça a transformação, nós precisamos de 3 entidades, de três caminhos, 3 posturas. Ninguém consegue fazer essa mudança de vida. Ninguém consegue ir ao encontro de Jesus se não tiver fé. Aqueles que têm dúvidas se existe ou não o reino dos Deus, o reino dos céus, essa pessoa não faz. Eu vou deixar essa andorinha na mão, que está aqui segura, para ir atrás de uma outra que eu não conheço? Não vai. Então a fé é fundamental para fazermos a transformação. E aquela mulher mostrou isso. Senhor, os cães comem o que sobrar das crianças, não importa que sejam migalhas. As suas migalhas são maravilhosas. Ela tinha fé.
E Jesus, aliás, as duas vezes em que Jesus vai acentuar a fé, ele vai fazê-lo para o povo estrangeiro. Um foi com essa mulher, Sírio-Fenícia, e outro foi com o centurião romano, dizendo que os povos estrangeiros tinham mais fé do que os judeus. A segunda postura que nós devemos fazer para nos transformar é renunciar. Renúncia. Mas renúncia, queridos, merece a gente falar um pouco. Porque as pessoas pensam que renunciar é isso. A pessoa tem uma vida maravilhosa, mora numa casa poderosa, ela é rica. E ela vai renunciar a isso e vai morar num casebre lá no meio da estrada ou numa gruta. Ela abriu mão, renunciou a tudo que ela tinha. Não é isso que Jesus entende como renúncia. Ou renúncia não é isso. A pessoa pode ficar na sua casa apalaçada, pode usufruir de todos os bens que possui, mas é que ela dá ao bem que tem o valor que ele tem, e só isso. Porque Jesus condena não é a posse dos bens, é o orgulho pela posse do bem. Não é o fato da pessoa ter, é o fato da pessoa sentir-se poderosa e orgulhosa pelo fato de ter. Aí a pessoa se confunde. Existem grandes missionários industriais. Grandes empreendedores são missionários de Deus na terra. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós deveremos sempre transformar em salário a esmola que a gente dá. A gente acha que o mais bonito é dar esmola. Não, dizem os espíritos. A esmola torna a pessoa indigna, quando o salário não eleva. Sob esse aspecto, o industrial, que não precisava mais se preocupar com aquelas providências, já tem dinheiro suficiente, poderia viver refesteladamente o resto da vida. Não! É o primeiro a chegar na empresa, é o último a sair. Por quê? Milhares de vidas, milhares de famílias levam no final do mês, o alimento conseguido com suor digno do empregado daquela fábrica. Missionário de Deus, queridos. Então, renúncia. O verdadeiro sentido da renúncia é uma postura íntima em que a pessoa se coloca diante de Deus, dizendo: Senhor, é assim que o Senhor quer as coisas? É assim que eu estou conduzindo a minha fábrica? É assim que eu estou conduzindo a minha empresa? Senhor, é assim, quem manda é o Senhor, é assim mesmo? Isso é renúncia. A pessoa abre mão para deixar que Deus administre através dela. Então, renúncia não é abrir mão dos bens materiais, ou que ele deixa lá o que for. É darmos às coisas materiais o peso, a importância na medida que eles têm. Além, queridos, da fé, da renúncia, para fazermos a grande transformação nossa, precisamos de amar. Existe uma motivação. E aquela mulher amava a filha de tal modo que, como aquela mãezinha no posto de saúde, aceita todos os desaforos daquela empregada mal educada, porque ama a filha e não quer vê-la sofrer. Então, fé, renúncia e amor se constituem os elementos para que nós abramos mão dessas coisas que temos. O abrir mão é dar a essas coisas o seu valor. Porque o grande valor, a grande busca, não está na brincadeira, queridos. Temos de crescer. Temos de começar já a mastigar alimento sólido. Chega de beber leite como crianças que temos sido. Mas esse deslocamento, cada um vai fazendo conforme o seu padrão. O que eu posso afiançá-los é de que Jesus não se angustia com isso. Deus não se preocupa com a nossa evolução. Isso é um projeto nosso.
Se não está bom, caberá a cada um achar um caminho de ir em direção, porque lá está certo, lá é a garantia do bem. Queridos, eu pretendia falar até a 00:30, mas eu acho que nem eu me aguento ouvindo tanto tempo. Eu queria dividir com vocês, então, nesse final, agradecendo a todos que aqui vieram, agradecendo aos bons guias que conseguiram mobilizar a minha memória, o meu coração. Falei com entusiasmo, falei com energia, falei com alegria para vocês. E no nosso finalzinho, nessa peroração, eu queria lembrar a vocês um dos mais belos poemas de Guilherme de Almeida, chamado As Três Coroas. Diz-nos o príncipe dos poetas paulistas. Na sala do museu, as três coroas conversavam. Uma, a que era de ouro, disse às outras: eu fui de um rei, e curvei meu rei como uma pluma, ao peso bom das minhas joias tutelares. Tive um rei a meus pés, e com soldados eteares, e torres brancas e altas como luas, e searas mais maduras, mais louras do que o sol, e navios enormes, como os templos de Deus e os palácios dos homens. Fui tudo, rica, poderosa, bela. Tive um rei a meus pés e um céu sobre nós dois. Depois pesei demais para a cabeça velha de meu rei e caí. A segunda coroa, a coroa de louros, levantou-se e disse: eu nasci na Grécia. Eu fui o gesto verde que abençoa. É inatingível como uma promessa. Gesticulei na ponta viva do meu loureiro, chamando os poetas e heróis do mundo inteiro junto a mim. Sob a copa alta e redonda, eles cantaram e lutaram. Estenderam-me os braços e passaram. O amor passou também, com flautas e com danças, com uvas nos chaveiros e com rosas nas tranças, oferecendo-me a boca, ou abrindo os joelhos, ou tateando na pele do meu tronco a data de um encontro, a data de um adeus. Nem sei qual foi a mão que me colheu, porque logo murchei. A terceira coroa, a coroa de espinhos ali no canto, então levantando-se, disse: eu fui uma urze dos caminhos. Vivi só, sempre só, escondendo o veneno sob o pó. Mas um dia enrolaram minha cabeça de um homem que era branco como o louco, belo e bom como a tristeza, e puro como o fogo. E sofrendo ele morreu comigo. E aí então fiquei sabendo que eu valia tesouros e mais tesouros, mais que as coroas de ouro e as coroas de louros, porque eu coroei o rei dos reis, herói dos heróis, e ainda não murchei. Muita paz.